Olá, bom dia, tudo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesta manhã, primeiramente, louvar e agradecer a Deus pelo privilégio tão grande que o Senhor tem nos concedido de nós estarmos aqui neste dia, agradecendo a Deus pelo amor dEle, a misericórdia, a graça dEle que é infinita. Deus, o Deus todo-suficiente, o Deus todo-poderoso, que tem nos abençoado em Cristo. E estamos na Semana Santa, e nesta semana eu tenho falado sobre vários assuntos referentes à redenção. E hoje, mais uma vez, eu irei falar sobre o preço da redenção. Nós, na realidade, precisamos agradecer a Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo, na realidade, precisa de redenção. Nossa condição natural era caracterizada por culpa, porque todos pecaram. Todos pecaram, porém, o dom gratuito da vida de Deus, o dom gratuito que Deus nos deu foi Jesus Cristo, o salário do pecado e a morte. A redenção de Cristo nos libertou dessa culpa tão grande, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24. E o privilégio da redenção inclui a vida eterna, porque Cristo deu a sua vida por nós. E a palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Seguem realmente os conselhos, as regras da palavra de Deus. O que significa a redenção, queridos? A redenção, ela engloba toda a obra de Cristo para salvação, edificação e glorificação. Para salvar, edificar e glorificar o homem. A palavra grega, ela se deriva do verbo que significa libertar ante o recebimento de um resgate. E quem nos resgatou? Quem nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado? Jesus se fez pecado por nós e levou as nossas culpas, levou as nossas transgressões, e dessa forma Deus cumpriu, através do seu Filho, a justiça que nos possibilitou a redenção. A cruz que ele levou não era para ele, era para mim, era para você. Porém, o preço que Jesus pagou em favor dos nossos pecados foi um preço muito caro, foi um preço muito alto. Foi o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. E nesta semana nós comemoramos a Semana Santa. E por que Jesus ele nos redimiu? Cristo nos redimiu de todo o pecado. Ou do pecado original, do pecado atual, pecado público ou secreto, pecado de comissão ou de omissão, de obras, de pensamentos, de palavras, de ações. Cristo nos redimiu da culpa do pecado. Logo eu devo declarar na minha vida que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque o Senhor nos redimiu do poder do pecado, do domínio do pecado, da ação do pecado, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Glória a Deus, eu sou nova criatura. E como nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo agora se fez novo. Eu pediria que você compartilhasse aí esta live. Cristo nos redimiu da punição do pecado, da penalidade do pecado. Nós éramos transgressores, nós andávamos como ovelhas sem pastor.
mas a justiça de Cristo, Deus olha para nós e através da justiça de Cristo Ele vê em nós pessoas livres. A palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres pelo Senhor, nós somos livres pela sua palavra, somos livres da condenação eterna, porque o Senhor, Ele está conosco. E o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, o nosso Deus sorte, o nosso Deus poderoso, supremo, absoluto, que nos trouxe essa libertação, que nos trouxe este poder, que nos trouxe através do domínio do Espírito Santo, esta liberdade que agora nós temos através do Filho de Deus. A redenção, na realidade, é esta libertação desta culpa, a culpa do pecado que nós trazíamos. Porém, em Cristo, nós temos essa liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual, e a liberdade é algo que todos nós precisamos. Todos nós necessitamos dessa liberdade. Essa liberdade através do sangue de Jesus. A primeira realidade é que nós realmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A segunda realidade por exemplo, a primeira realidade é a fonte da liberdade. A segunda realidade é a definição dessa liberdade. E a liberdade, na realidade, é a presença de Deus através de Cristo em nossos corações, porque todos nós precisamos dessa liberdade espiritual, desse poder espiritual, dessa liberdade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. E mediante a fé em Cristo, nós alcançamos a redenção. E agora nós somos servos do Senhor e nós servimos ao Senhor de maneira humilde e abnegada. E Paulo indica que a liberdade cristã é justamente você andar no Espírito. Mas como é que eu posso andar no Espírito? Através da redenção do Filho de Deus. E para nós vivermos essa liberdade espiritual, é necessário nós entendermos esta grande luta, este grande conflito que existe dentro do coração do homem. Mas agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. E a liberdade em Cristo jamais encontrará conformidade nas propostas alternativas de liberdade ilimitada do mundo em que vivemos. Mas aí, através da redenção do Senhor, nós alcançamos esta liberdade espiritual, esta liberdade tão grande, esta liberdade maravilhosa, que o Senhor nos redimiu, o Senhor nos libertou. E quando nós vemos o pecado, gera graves consequências em nós, nos traz a culpa, nos traz a condenação, nos traz o castigo eterno. Mas nessa liberdade da condenação da lei, o Senhor nos libertou na cruz do Calvário. E nós temos essa liberdade espiritual maravilhosa. Se Jesus não tivesse nascido, não teríamos essa esperança de resgate. Se Jesus não tivesse vivido, não teríamos um exemplo de vida. Se Jesus não tivesse morrido vicariamente, não teríamos um substituto. Se Jesus não tivesse ascendido, não teríamos a expectativa de sua volta. Se Jesus não tivesse sido entronizado, não teríamos um intercessor. Se Jesus não tivesse iniciado o juízo investigativo, não teríamos vindicação. Se Jesus não tivesse que conduzir a sua obra, não teríamos novos céus e nova terra. Se Jesus não tivesse feito tudo isso, não teríamos a experiência da redenção. Se Jesus não fosse quem é e não fizesse o que fez, faz e ainda fará, não conheceríamos o que é realmente a verdadeira liberdade. Aqui eu estou tirando isso aqui de um slide de um estudo bíblico da Igreja Adventista, que estamos estudando esta semana. Então, meus queridos, a redenção
ela nos proporcionou esta vida em Cristo, esta vida no Senhor, este poder do Senhor. E Cristo nos redimiu justamente da presença do pecado, um benefício concedido por Ele na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário a nossa vitória foi completa. Jesus morreu na cruz por mim, por você, nos dando uma grande vitória, e Ele venceu a morte através da ressurreição. Logo, nós temos o quê? Nós temos a segurança da nossa salvação. Alguns julgam erroneamente que a pessoa salva por Jesus tem que se esforçar fazendo o que é certo para garanti-la. Mas o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que ele nos deu a vida eterna. E não vem por obras para que ninguém se glorie, mas pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Os atos corretos não realmente nos vão dar direito à salvação, mas nós somos salvos, regenerados, filhos de Deus, através da expiação de Cristo, através da redenção do Senhor. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal. Existem duas correntes teológicas, pessoal, para a salvação. Sinergista é a responsabilidade do homem por sua redenção. Deus providenciou o meio da redenção e ele estendeu essa redenção a todas as pessoas, sem distinção de credo, raça, cor ou religião, mas a salvação não se realiza sem a manifestação da vontade do homem. O homem é dotado de livre-arbítrio, o homem é quem faz a escolha, o homem é quem escolhe. Assim, o pecador, ele precisa aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Atos 16, 22 a 34, o homem ele precisa realmente reconhecer que ele é pecador, porque somente Deus ele pode nos salvar. Mas Deus não vai salvar uma pessoa se essa pessoa não abre o seu coração, se essa pessoa não crer no sacrifício da cruz do Calvário, não crer na redenção. Monergismo significa, na teologia cristã, a doutrina de que o Espírito Santo sozinho pode atuar no ser humano e propiciar a conversão. No monergismo, a pessoa que deve ser salva é eficazmente capacitada a responder o chamado do Evangelho. É aquele poder sobrenatural de Deus que nos dá capacidade espiritual para que nós possamos cumprir as condições da aliança, do pacto da graça, para aprender o Redentor por uma fé viva e nos achegarmos a Deus através do arrependimento, através da confissão dos nossos pecados, amando a Deus em primeiro lugar e tendo a Cristo como o único e suficiente mediador, o único intercessor, o único caminho que nos conduz a Deus é Jesus Cristo. E 4 grandes sentidos da nossa salvação, nós temos aí o perdão. Perdão completo. Deus nos perdoou através de Cristo. A comunhão com Deus. Agora somos reconciliados. Estamos agora vivendo na presença do Senhor. E a futura glorificação dos salvos. Porque ainda nós estamos passando por um processo de santificação, por um processo de regeneração, santificação, que é um progresso. E lá no final, a vida eterna. E a vida eterna consiste realmente em eu aceitar a Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador, e fomos salvos pela graça. A nossa justiça, na realidade, não passa de trapos de imundície diante dos olhos de Deus, porém Cristo pega os nossos pedaços e constrói um novo ser, uma nova criatura. Ele quebra o nosso orgulho, levando-nos a sermos pessoas pacientes, pessoas humildes, pessoas misericordiosas, mas isso só acontece
quando eu entrego o meu coração. E tudo isso é um processo, mas o único processo para que isso venha acontecer foi a nossa redenção. Jesus é exclusivo na obra da redenção do pecador. Ele é a única ligação entre Deus e o homem, não existe outro. Todos os que confiam em outros mediadores, sejam eles quais foram, na realidade não podemos chamar isto de redenção. Está fora do plano da redenção. Porém, eu te convido nesta manhã a você aplicar em teu coração, na tua vida, e entender que Deus, através de Cristo, propiciou a redenção para nós. Os privilégios da redenção incluem, na realidade, o perdão dos nossos pecados, a justiça, a liberdade de louvarmos a Deus, a adoção na família de Deus, a libertação da escravidão do pecado. Somos livres da escravidão do pecado. O pecado agora não pode habitar em nós de forma absoluta, mas se todavia nós viermos a pecar, nós temos em Cristo Jesus o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se que quando eu não entrego a minha vida a Cristo, eu levo uma vida de culpa, uma vida de condenação, uma vida de castigo. Porém, o Senhor, Ele veio para desfazer as obras do diabo na minha vida. E eu preciso ter essa liberdade através de Cristo Jesus. E essa liberdade implica na minha vida, nas obras, no fruto do Espírito Santo. Eu não vivo agora influenciado pelas obras da carne, mas eu vivo influenciado pela liberdade que o Senhor me deu, pela liberdade que o Senhor concedeu à minha alma. E estar em Cristo implica em crucificar, matar os desejos da nossa carne. E neste caso, nós temos que sacrificar o nosso eu pecaminoso e procurarmos a vida através do andar no Espírito Santo. Portanto, queridos, quando eu falo em redenção, eu estou falando do sacrifício de Jesus, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E a palavra redimir significa comprar os direitos. O termo era usado especificamente em referência à compra da liberdade de um escravo. A aplicação desse termo à morte de Cristo na cruz é bem notável. Nós fomos redimidos. Então a nossa condição anterior de escravos do pecado, realmente nós éramos escravos, mas Deus comprou a nossa liberdade. Deus comprou e nos libertou da maldição do pecado, da maldição da lei. E agora essa palavra redenção, ela é resgate. Jesus pagou o alto preço. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu glorifico a Deus nesta manhã pela minha vida, através de Cristo Jesus, porque o Senhor perdoou os meus pecados. Eu procuro viver uma vida diante da presença do Senhor, glorificando o nome do Senhor, exaltado o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço. Um alto preço, preço de sangue, preço da redenção, preço que ninguém podia pagar. Mas Jesus se fez pecado por nós e hoje você pode exaltar, você pode glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome de Deus. E deixa Deus trabalhar no teu coração, na tua vida. Preço de sangue. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós pronunciamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos, podemos andar. Aleluia. Sim, queridos, por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Sim, unidos iremos andar. O preço foi pago. Na força do Espírito Santo, nós proclamaremos a nossa redenção. Na força do Espírito Santo, nós exaltaremos o nome do Senhor nosso Deus. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é soberano, Deus é poderoso. E vamos aqui, queridos, glorificar, exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Eu te convido a aceitar a redenção. Eu te convido a aceitar o plano do Senhor. Eu te convido a... Tá com saudade, Ana? Eu te convido a deixar Deus atuar na nossa vida, lutando o bom combate do Senhor. E o Senhor nos redimiu através do seu sangue, através da sua palavra. Sinta aí o perdão dos teus pecados. Sinta Deus na tua vida para a glória de Deus. Amém?